comando, sai do Mineirão, vai para um gramado que estava horripilante. O William sentiu o joelho, ele saiu com incômodo no joelho. O William, que é um jogador importantíssimo. E o Cruzeiro perdeu. E o Cruzeiro perdeu o jogo. Olha o prejuízo. Por causa de quê? Por causa de R$1 milhão? Para quem não sabe, né? Assim, era uma gestão anterior, né? Aqui combinou, aqui acertou, que fez o contrato da venda do mando de campo. O Cruzeiro perdendo a sua primeira partida como mandante, não em casa, mas como mandante, tinha 100% de aproveitamento, não tem mais. Vamos com a Vitória Leite, então, atualizando o dia seguinte do Cruzeiro, aí com uma derrota, Vicky. É isso, bom dia, Mari, pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Olha, essa derrota serviu de lição para o Cruzeiro, porque realmente a gente fala como mandante 100% de aproveitamento, mas fora de casa os números do Cruzeiro são diferentes. O técnico Fernando Seabra falou até sobre uma questão de adaptação ao gramado, que foi destacado tanto pelo lado do Fortaleza como pelo lado do Cruzeiro, que não estava muito bom para a partida de ontem. A gente sabe que o Cruzeiro tem aquela questão de concessão de jogos do Mineirão, alguns jogos foram vendidos, né? E isso é coisa da gestão antiga ainda. Então a gestão atual, o Pedrinho já falou que vai fazer questão de tentar manter o Mineirão o máximo possível durante o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, como o Marra já disse, em casa, aqui em Belo Horizonte, aliás, porque no Independência também venceu, tinha essa marca de 100% de aproveitamento. Agora 9 jogos, uma derrota em 8 vitórias. O Fortaleza fica como o único time invicto em casa, né? Mas o Cruzeiro ainda tem a melhor marca como mandante na competição. E aí começa uma semana com uma derrota diante de um jogo que era importante pela questão da posição, pela questão do adversário, mas uma semana que também é semana de clássico. O Cruzeiro continua jogando como mandante nesta semana, vai enfrentar no Mineirão no sábado à noite o Atlético Mineiro, e a gente sabe que clássico tudo pode acontecer, independentemente de momento das equipes. Existe uma grande expectativa para esse clássico, principalmente por conta dos reforços que chegaram ao Cruzeiro. Do lado do Atlético chegou o Daverson essa semana também, então é uma semana bem interessante para essas duas equipes aí que precisam voltar para esse caminho de de conquistar os 3 pontos no Campeonato Brasileiro, já que os dois vêm de derrota. Mas vamos ouvir o que o técnico Fernando Seabra falou sobre a partida de ontem. Entendo que eles conseguiram se adaptar melhor ao campo nesse sentido, porque é uma equipe que joga com base numa imposição defensiva e transição, atacando mais em linha reta, em distâncias maiores, é diferente de uma equipe que precisa entrar num bloco baixo, fazendo um jogo com mais mudanças de direção da bola e dos deslocamentos. Então, não soubemos nos adaptar tão bem ao gramado quanto o Fortaleza. Acho que esse é um mérito que eles apresentaram durante a partida. Agora estamos em uma boa posição, mas isso não significa nada. Vai significar quando feche cuando feche Brasileirao, Campeonato Brasileirao, ahí es realmente la importancia. Es verdad lo del proceso de trabajo, es verdad, mas ese proceso de trabajo es un trabajo de todos. Entonces hay que saber vivir estos momentos también y continuar con lo mismo jeito de trabajo. É isso, bom, o Vojvoda volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro junto com o Fortaleza no sábado, também contra o Criciúma em casa, e o Cruzeiro novamente no Mineirão vai receber o Atlético aí pela próxima rodada. Mário. Obrigada, viu, Vitória, pelas informações. É isso, próxima rodada importantíssima para a Raposa, então com o clássico no Mineirão. A gente tem na tela, agradeço a Vitória, a gente tem na tela também o Fortaleza, após 21 rodadas com o Vojvoda no Campeonato Brasileiro, fazendo recorte de 2021, 2022, 2023 e agora em 2024. Tem 4 pontos a menos que o líder, tem um jogo a menos, então está na terceira posição com 39 pontos. Esse jogo a menos é com o Inter. Com o Inter? No Sul, tá? Mas é o jogo aí que... Bom, todo mundo que tem jogo a menos é com o Inter praticamente, né? Porque o Inter tá devendo partida aí pra todo mundo, mas... É o Fortaleza terceiro colocado, Donk, no Campeonato Brasileiro. E pode ser, para mim, o maior feito desse trabalho histórico do Fortaleza. Porque a gente estava falando de uma final do Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, mas você, de repente, brigar por um Campeonato Brasileiro, com profundidade de elenco, com a de questão geográfica, que a gente tem que sempre repetir. Sim. Sempre. E você, para mim, um terceiro lugar é muito maior que qualquer de repente, um título da Sul-Americana.
pela dificuldade, pela exigência que você tem da regularidade no campeonato inteiro. E aí você pega um Cruzeiro... Eu acho que título é título, desculpa. Eu acho que título é título. Vai ser maior mas eu entendo o que você diz de caminhada, né? É mais difícil. De reconhecimento. De reconhecimento, de não. Trabalho, de valorização do trabalho. Exato, né? lógico. Característica da competição, Exato. Né? Que exige regularidade. Lógico, eu como torcedor, eu prefiro muito mais ganhar a Sul-Americana do que ser terceiro colocado do Brasileirão. Mas eu acho mais difícil você ser terceiro do Brasileirão do que ganhar uma Sul-Americana. Esse é meu ponto. Então, o que o Fortaleza tem feito, assim, só aumentado ainda mais a dificuldade em um jogo contra o Cruzeiro. Concordo com o Marco quando falou que o Cruzeiro até teve boas oportunidades. Poderia perfeitamente ter vencido. O João Ricardo trabalhou bem, bola na trave, mas não foi um sufoco. Não foi um sufoco diante de um time que é muito bem organizado e a estratégia continua funcionando. Que a gente vai falar de Fortaleza que teve 32% de posse, menos de 32% de posse de bola. É a menor posse de bola do campeonato e lida muito bem com isso. Não é que é amassado pelo adversário. Então consegue sempre colocar a sua característica de jogo, independentemente da dificuldade do adversário. Hoje ele joga de igual para igual contra qualquer equipe do Brasil e ontem foi mais uma prova disso. Então é um trabalho espetacular que pode talvez ver a sua campanha mais, assim, acho que de maior reconhecimento tendo em vista a dificuldade. Ele tem em média menor posse de bola do brasileiro? 41 e pouco. E isso é diferente do que o Fortaleza estava acostumado, não é? O trabalho inicial do Voivoda era um trabalho de posse. De jogar dentro ou fora de casa, em cima do adversário e tendo muito a posse, com linha alta, tudo. Mas, Bruno, já tem algum... Eu não sei, não me lembro da temporada anterior, mas da passada, esse time é muito mais camaleão. Muito mais. Assim, qual é a do jogo? Você vai jogar aqui em cima de mim mesmo? Tá bom, pode jogar. Eu sei o que fazer para ganhar de você. Esse time é maduro o suficiente para... Não é negociar suas premissas, é que as premissas foram mudadas. Estratégia, né? Hoje. E o clube aceita perfeitamente, os jogadores aceitam perfeitamente e o Voivoda faz com a maior tranquilidade. Se é para jogar, o time sabe se comportar quando tem a bola. A bola não é um incômodo. Ele cria tendo a bola também. Se é para ver o outro jogar e morder na hora certa, o time faz muito bem isso. Ontem foi mais uma demonstração. Falei ontem à noite no Linha sobre isso e quero destacar de novo. O Fortaleza é a equipe que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. São 20 times que disputam, são times milionários, são clubes estruturados com administrações incríveis. O Fortaleza só tem 3 derrotas. Impressionante. Em 20 jogos. E até pra 21 rodadas, mas o Fortaleza tem 20 jogos. E outra coisa que me chama muita atenção... 19 gols sofridos. É a terceira melhor defesa, atrás só do Palmeiras que tem 17 e do Inter que tem 14, mas o Inter tem vários jogos a menos. Então assim, você considerar média tá melhor ainda e atrás do Palmeiras, basicamente. É um negócio absurdo. Desses confrontos em cima ele empatou com o Botafogo e aí ele ganhou do Flamengo no Maracanã, ele atropelou o Palmeiras e ele ganha bem do Cruzeiro fora. São Paulo, semana passada. Também. Agora, eu vou entrar numa bronca aqui agora. Qual é? E eu entendo o torcedor do Cruzeiro tá pé da vida. Sim. Por causa a venda do mando, Marco. Claro que sim. Porque assim, é um Cruzeiro... É que óbvio, não aqui defendendo, né? Não teria como prever que exatamente esse jogo contra o Fortaleza teria essa característica de pontuação, de classificação. Mas é um jogo contra o Fortaleza. Sim. Que a gente sabe que é um jogo que é grande, independentemente do contexto. O Cruzeiro vende o mando, sai do Mineirão, vai para um gramado que estava horripilante. O William sentiu o joelho, ele saiu com um incômodo no joelho. O William, que é um jogador importantíssimo. O João Marcelo acaba sendo amarelado também, tá fora do clássico, mas aí mais condição de jogo também, mas atrapalha o jogo do Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu. E o Cruzeiro perdeu o jogo. Olha o prejuízo. Por causa de quê? Por causa de R$1 milhão? Pra quem não sabe, né? Assim, era uma gestão anterior, né? Aqui combinou, aqui acertou, que fez o contrato da venda do mando de campo, né? Venda do mando de campo, não. De não jogar no Mineirão. Venda do local da partida. O mando de campo continuou sendo do Cruzeiro. A gestão anterior. A gestão anterior, ela trabalhava de uma forma diferente. Ela trabalhava com a finança ali na conta do lápis. Opa, esse dinheiro vai nos ajudar. A gestão atual, que o Cruzeiro foi comprado, é uma gestão que é muito na parte esportiva. E para isso foi a que mais investiu agora na janela. Foi a que mais abriu os cofres. Então, ganhar uma grana
mas perder o jogo não valeu. Não é que não valeu, é que é prejuízo. Que não foi uma grana que mudou a vida do Cruzeiro. Exatamente. Vendemos por 40 milhões, já vai pagar o Caio Jorge. Perfeito. Mas vou eu ficar acho lá que esse é o ponto, né? Porque em condição nenhuma isso vai ser benéfico pro Cruzeiro. A gente não gosta da venda de local, né? De local, acho que em nenhuma situação. O Juventude fez recentemente também, com 2 jogos e tal. Para alguns clubes, eu não gosto, mas para alguns clubes, Justifica mais. a gente entende. Sim. Quando o dirigente, às vezes, né, em aquela fase inicial da Copa do Brasil, ele explica que aquela venda salvou o ano do clube. A gente eu não gosto, mas eu entendo. Mas como não sou eu que pago as contas... Eu me coloco na posição do cara e prefiro que ele negocie esse local do que ele atrase o salário dos funcionários do clube. Mas no caso do Cruzeiro, não é o caso. E além de tudo isso que vocês colocaram, que eu concordo, pra mim você afeta a isonomia do campeonato. Porque se eu vou jogar com o Cruzeiro e jogo no Cariacica e o outro joga no Mineirão, você não ofereceu as mesmas condições de adversário. Então eu não acho justo. Não é justo pra mim. Você tá afetando de certa forma. Se eu fosse o adversário do Cruzeiro, estaria incomodado que o Fortaleza Queria jogar fora do Mineirão também. Pois eu também quero ter esse direito. Então, sinceramente, ainda mais no caso do Cruzeiro. E assim, futebol pra mim, acima de tudo, é pro torcedor. Você tira ele se ainda você jogasse num local onde é cheio de cruzeirense, mas não é o caso. Então, assim, pra mim é errado em todos os sentidos. O Espírito Santo tem muito cruzeirense, mas sim, o Mineirão mas não tem mais. Isso. E é diferente, por exemplo, até de uma situação, às vezes, do Flamengo jogando. Claro. Porque vira um time. Do Vasco, do né? Vasco, ele tem esse caráter. Mas no Cruzeiro, o torcedor tá bravo pra caramba. O torcedor falou, cara, a importância desses jogos, os riscos que o Cruzeiro tá correndo com lesão, poderia ter até sido pior. E ainda mais perdendo o jogo. Só para deixar claro, sim, a gente está falando, até ajudando a explicar para quem às vezes não sabe do que aconteceu, tudo, mas o Fortaleza teve mérito na abordagem do jogo. Exato. Né? Assim, uma coisa, outra coisa, claro. outra coisa, né? É que o contexto seria diferente no Mineirão, mas não é uma garantia que sairia vitorioso. Esse terceiro lugar que a gente viu do Fortaleza, esse poderia ser o terceiro lugar do Cruzeiro. Ô, Os dois estavam com a diferença era de 1 ponto, o Cruzeiro também passaria o Palmeiras. Até nesse sentido, e aí, claro, apesar da derrota, o Cruzeiro continua na disputa pelo título brasileiro e são dois times que estão disputando o brasileiro e a Sul-Americana. Como é que eles vão se dividir? Os dois não tiveram sorteios legais, né? O Fortaleza pega o Rosário Central. É chato, acabou de eliminar o Inter. O Cruzeiro pega o Boca. Não vou explicar. Mas ainda assim, Bruno, eu te falo, pra mim hoje os dois são os dois grandes favoritos à conquista. Da Sula. Da Sul-Americana. Pra mim são os dois grandes favoritos. Claro, a gente tem que ver o que vai acontecer. Se o Boca vence, o Boca é o Boca. O Rosário também vai se encher de força. Mas hoje eu vejo os dois. Na hora que o Cruzeiro faz o gol, eu vi uma página, não sei, até se foi da Sport Center Argentina, recortando, Matheus, não sei o quê, atenção Boca, Cruzeiro, não sei o quê. Então, assim, até a mídia tá, obviamente, né, acompanhando de pertinho a situação do Cruzeiro e da Fortaleza.